Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje eu vou trazer para vocês essa questãozinha de matemática básica e convido você a tentar resolver junto comigo essa expressão numérica que temos aqui. Abre parênteses, 9 dividido por 3 vezes 4 dividido por 3, tudo isso elevado ao quadrado. Você consegue resolver essa questão? Deixe nos comentários e vamos resolver juntos aqui detalhadamente, tá bom? Primeira coisa que a gente tem que pensar, gente, é qual dessas operações eu devo fazer primeiro. E aí você pensa o seguinte, nessa expressão a gente tem, além dessa potência que está fora do parênteses, a gente tem divisão e multiplicação. E aqui outra divisão. Essas duas operações, gente, elas têm a mesma prioridade dentro de uma expressão numérica. Elas estão baseadas aqui na mesma definição. Então, quando isso acontece, o que eu faço? Eu vou resolver da esquerda para a direita, sempre dessa forma. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer aqui, né, é fazer essa divisão aqui e logo em seguida a multiplicação e depois a outra divisão. Então, vamos começar fazendo 9 dividido por 3. E 9 por 3 não é difícil. Isso aqui é igual a 3. Vou escrever aqui e vou manter todo o resto. Vezes 4 dividido por 3, tudo isso ao quadrado. Muito bem. Nesse passo agora, a gente tem, de novo, da esquerda para a direita, essa multiplicação. 3 vezes 4 é igual a 12. 12, e eu vou manter a divisão por 3. Excelente. Ao quadrado também vou manter. E, por último, a última coisa que devemos fazer nessa questão é o nosso 12 dividido por 3. E 12 dividido por 3 é igual a 4. Portanto, 4 vai ser 4 ao quadrado. E se a gente resolver essa potência, que vai ser baseada aqui na definição da potenciação, né? 4 ao quadrado é igual a 4 vezes 4. Isso aqui, gente, é igual a 16. E 16 é a nossa resposta desse desafio. Você conseguiu chegar no 16? Meus parabéns, caso você tenha conseguido. Agora, a nossa próxima missão é descobrir qual dessas opções aqui representa para a gente esse resultado 16. Vamos comigo acompanhar cada uma dessas operações? Existem operações aqui que são diferentes, e eu vou mostrar para vocês como que resolve cada uma delas. Começando pelo duplo fatorial. O duplo fatorial, gente, é uma operação muito interessante da matemática, e eu vou mostrar para vocês como que se calcula. A gente vai fazer o seguinte, primeiro devemos conhecer os fatoriais. Os fatoriais, por exemplo, se eu tiver aqui 5 fatorial, a gente vai multiplicar todos os números naturais menores ou iguais ao 5, por exemplo, que está sendo aplicado aqui, né? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Esse é o fatorial simples, tá? Só que o nosso caso aqui envolve um fatorial duplo. Isso aqui, o que que acontece? Ao invés de multiplicar todos os naturais, eu vou sempre alternar um dos números que estão aparecendo para a gente na ordem. Então, em outras palavras, o número 5, sendo um número ímpar, ele vai multiplicar todos os ímpares menores do que 5, menores ou iguais ao 5, né? Então, no caso, se eu colocar o duplo fatorial aqui, eu vou ter que eliminar o 4 e eliminar o 2. Portanto, 5 duplo fatorial é igual a 5 vezes 3 vezes 1. Quase coloquei o 2 aqui, né? 5, 3 e 1, que são os números ímpares menores ou iguais que 5. Se a gente fizer essa multiplicação, 5 vezes 3 é igual a 15 e 15 vezes 1 é o próprio 15. Olha só, chegamos muito próximo do nosso resultado, mas não é a nossa resposta, certo? Já podemos eliminar a opção letra A. A gente vai agora para a segunda opção, que também é baseada em uma potenciação, assim como a gente fez o 4 ao quadrado aqui. Só que o nosso expoente agora é o número 3. Como que funciona uma potenciação dessa forma? A quantidade que está no expoente é a quantidade de vezes que a base vai se repetir na multiplicação. Então, por exemplo, se eu tiver aqui 5 elevado à quarta potência, eu vou repetir o 5 4 vezes. Então, vai ficar 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Opa, cortou aqui para vocês, né? 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. E no nosso caso aqui, sendo 3, eu vou repetir esse 3 vezes. É só fazer isso. Então, vai ficar 3 vezes 3 vezes
3. Essa é a definição dessa potenciação. E 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é igual a 27. Muito bem. 27 é o resultado de 3 ao cubo, mas não é a nossa resposta. Infelizmente, mais uma opção já eliminada da nossa possibilidade de resposta, tá bom? A terceira operação que a gente vai ver aqui é o primorial. Os números primoriais, né, o primorial de um número, ele vai depender exclusivamente de um conjunto numérico muito específico, que eu vou listar aqui para vocês, tá? Chamado de números primos. E esses números você já deve ter ouvido falar na escola, né? A gente aprende no ensino fundamental, depois no ensino médio também. E eles são números que possuem apenas 2 divisores. Unicamente 2 e sempre 2, tá? Então vamos pensar o seguinte. Um número que sempre é divisível por ele mesmo e pelo número 1. Então tem que ter sempre 2. Por isso justifica do número 1 não ser primo, porque o 1 é dividido por 1 e é divisível por ele mesmo, só que ele só tem um divisor. Então a gente vai precisar ter 2 divisores. Então no caso, os números primos são 2, 3, 5, 7. Parece que está seguindo todos os ímpares, né? Mas chega no 9, o 9 não é primo, porque o 9 é múltiplo de 3. Então já dá para dividir por 3. Então ele não é primo. O próximo primo depois do 7 é o 11. Depois o 13. O 15 também não é, depois 17 e assim por diante, tá? Os números primos aqui são muito importantes, poderia fazer até um vídeo para vocês sobre isso, mas o que eles vão nos ajudar na resolução da alternativa letra C aqui? O 5 primorial, ele vai multiplicar todos os primos, que são esses números aqui, menores ou iguais ao 5. Então, eu vou ter que selecionar nessa lista todo número primo, né, nesse caso aqui, menor ou igual ao 5. Então, eu vou circular aqui o 5, ele é o próprio valor aqui, né? E todos os menores que ele, o 3 e o 2. Esses números que eu circulei são os números que vão compor a multiplicação desse resultado aqui. Então, vai ficar 5 vezes 3 vezes 2. E se a gente fizer essa continha, ó, 5 vezes 3 dá 15, perdão, e 15 vezes 2 é igual a 30. Muito bem, não é a nossa resposta também. E chegamos finalmente na última opção, 2 elevado à quarta potência, que também é uma potenciação. Assim como a gente fez alguns exemplos aqui, vamos ter que fazer agora com base 2 e expoente 4. Se a gente repetir esse processo, eu vou ter 4 fatores 2 na minha multiplicação. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que são 4 fatores 2. É isso que significa essa potenciação. E se a gente multiplicar, olha que interessante. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. E 8 vezes 2 é igual a 16. Portanto, 16, que é a nossa resposta correta, é também a nossa opção. A alternativa, então, letra D, é aquela que cabe aqui, né, juntamente com o nosso resultado, e essa daqui é a nossa resposta. Eu espero que você tenha acertado. Esse é o vídeo de hoje, eu te vejo amanhã, porque tem vídeo novo todos os dias. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Todo mundo errou essa questão. Será que você consegue acertar? Venha comigo acompanhar a resolução dessa questão, deixe nos comentários o seu palpite e, claro, se você for novo aqui no canal, se inscreva para você acompanhar os vídeos que eu trago para vocês todos os dias aqui. Se você puder curtir esse vídeo também, eu agradeço bastante, tá bom? Fortalece muito o trabalho aqui na plataforma. Aqui, gente, é o seguinte, temos potenciação, adição, temos aqui um parênteses e esse parênteses ganha grande importância aqui na nossa resolução. Dentro dos parênteses eu tenho uma divisão, depois uma subtração e tudo isso compõe uma expressão numérica. Qual que é a resposta correta? Letra A, 15, letra B, 9 ao quadrado, letra C, 2 à quinta ou letra D, raiz quadrada de 324. Venha comigo acompanhar essa questão. Vamos lá, gente. Se temos parênteses, é logo por ele que a gente começa. Então, a gente vai fazer a primeira coisa dessa questão, é o 12 dividido por 4. E 12 dividido por 4, pessoal, é muito simples, basta você pensar na tabuada. Qual o número que eu multiplico por 4 que dá 12? Ou, em outras palavras, quantas vezes o 4 cabe dentro do 12? 3 vezes, né? Então, você coloca aqui 3.
O restante, gente, eu vou manter por enquanto, porque nessa etapa eu só resolvi os parênteses. Então, vai ficar 6 ao quadrado mais 3 menos 21. Muito bem. Agora, entre potenciação, adição e subtração, eu devo resolver primeiro a potenciação. Ela tem maior prioridade nesse caso aqui. Então, 6 ao quadrado. Quanto que é 6 ao quadrado? Vou fazer aqui para vocês, ó. 6 ao quadrado, gente, é a mesma coisa, ou por definição, 6 vezes 6. Porque o número que está aqui na base, ele vai multiplicar por ele mesmo a quantidade de vezes que está escrito no expoente. 2 vezes, então são 2 fatores, 6. Se você lembrar da tabuada, né, 6 vezes 6 é igual a 36. E no lugar dele, então, eu vou colocar aqui, né, 36 mais 3 menos 21. E esse aqui é o nosso desafio agora, resolver essas duas operações. Temos adição e subtração, vamos fazer primeiro a adição, vai ficar aqui 39, né? Menos 21. 39 menos 21, se a gente fizer a continha, vai ficar 18. Olha que legal. 18 é a nossa resposta, portanto, já podemos eliminar essa primeira alternativa. O menos 15 não é a nossa resposta. Agora, o nosso desafio nessa etapa da questão é resolver, descobrir se é a letra A, letra B, letra C ou letra D que resolve o nosso desafio. A segunda aqui é 9 ao quadrado. Então, vamos descobrir quanto que vale esse 9 ao quadrado. 9 ao quadrado, pessoal, é a mesma coisa que 9 vezes 9. Mesma definição que a gente usou no 6, a gente aplica aqui no 9, tá bom? Então, 9 vezes 9. E 9 vezes 9, gente, é a mesma coisa que fazer aí, né, no dedinho, do jeito que você consegue fazer, né? Dá 81. Existem os métodos da tabuada do 9, de você fazer nos dedos, né? Bem legal. Então, 9 vezes 9 é 81. Olha, ficou simétrico aqui, mas não é o nosso número, né? A gente não queria o 81, queríamos sim o 18. A segunda tentativa que a gente vai fazer é nessa alternativa que temos o 2 elevado à quinta. Por definição, novamente, agora vai mudar um pouquinho, porque o expoente é 5 nesse caso. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. São 5 fatores 5. 5 fatores 2, perdão. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Se a gente resolver essa questão, vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 16, 32. Bom, chegamos aí um pouco mais perto, mas ainda não é a nossa resposta. Temos, então, que descobrir essa raiz quadrada para ver se é ela que é 18. Existem várias maneiras de fazer. Eu posso verificar fazendo 18 vezes 18, e aí eu vou chegar, ou não, no 324, né? Você pode tentar fazer, mas eu vou ensinar vocês a resolver esse tipo de questão usando o método da fatoração. Então, eu vou pegar o 324, que é o número que eu estou aqui extraindo a raiz, e vou fatorá-lo pelos fatores primos. Vou fazer uma decomposição desse número. Por isso eu faço um traçado aqui. E agora, gente, ó, vamos lembrar quais são os números primos, tá? Vou escrever aqui em cima para vocês. Os números primos são eles: o 2, o 3, o 5, o 7, o 9 não é, embora pareça muito que ele vai continuar nessa sequência de ímpares, né? Mas o número 9 não é primo, porque ele é divisível por 3. O 11 é, e assim por diante. Não vou escrever todos, porque não tem como, né? São infinitos. Mas basta você lembrar, são os números que têm apenas 2 divisores. Não pode ter mais que 2 e não pode ter menos que 2. Tem que ser exatamente 2. Que é conhecido por ele mesmo e pelo 1, tá bom? Então, 2, 3, 5, 7, 11 são os números primos. Se a gente começar a dividir um número par, o melhor candidato, e na verdade um dos únicos candidatos aqui que a gente tem nesse começo para dividir é o 2. Por quê? O 2 é o único que divide um número par, porque ele é o único par que é primo, tá bom? 324 dividido por 2, olha, vamos pensar, vai ficar 150 mais 12. Então, vai ficar 162. Olha que legal, hein? 162 é o resultado. Agora, vamos dividir por 2 de novo, porque o número é par. Vai ficar aqui 81. 81 já não é mais par. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir um outro valor aqui em cima, dos primos, que consegue dividir o 81. Se eu olhar o próximo aqui, o próximo número é o 3. E o critério do 3 é muito simples, basta você somar os algarismos. Se der um número múltiplo de 3, eu consigo dividir. Se não der, eu não consigo. Então, 8 mais 1 dá 9. E 9 é múltiplo de 3, então eu consigo dividir por 3. 81 dividido por 3, pessoal, é igual a 21. Perdão, 27. Olha eu. 27. E agora a gente consegue dividir por 3 de novo. Por quê?
3 vezes 9, que é 27. Então, 27 dividido por 3 é igual a 9. O 9 é múltiplo de 3, então eu consigo, vai dar 3. Por 3 de novo, dá 1. E agora é só a gente pegar esses números e fazer o que é preciso para poder resolver essa raiz quadrada. Como temos que a raiz é quadrada de índice 2, a gente vai agrupar de 2 em 2. E olha por que eu vou fazer isso. O 2 vezes 2 é igual a 2 ao quadrado. O 3 vezes 3 é igual a 3 ao quadrado. E o 3 vezes 3 é igual a 3 ao quadrado. Vou substituir aqui dentro agora da minha raiz. Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Basta agora a gente fazer a propriedade da radiciação que nos permite quebrar essa raiz em várias raízes multiplicadas. Então, vai ficar igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado. Aqui acontece a melhor coisa da nossa questão. Por quê? Raiz simplifica com o expoente 2. Raiz quadrada corta aqui, raiz quadrada corta aqui. O que sobra dessa simplificação toda? 2 vezes 3 vezes 3. Então, 2 vezes 3 vezes 3. Se eu resolver essa multiplicação, eu descobri o valor da raiz. 2 vezes 3 dá 6, e 6 vezes 3 é exatamente o 18 que eu queria. Olha que legal, gente. Descobrimos que a raiz quadrada de 324 é igual a 18. Portanto, temos aqui que a resposta correta desse desafio é a alternativa letra D. Raiz quadrada de 324 é um número que representa para a gente o valor da expressão numérica. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembrando que se você for novo, se inscreva no canal. Vou trazer vídeos novos para vocês todos os dias. Diversão em matemática básica, desafios, coisas para a gente exercitar a nossa memória e a nossa cabeça na matemática, tá bom? Espero que você tenha gostado. Te vejo amanhã novamente. Um grande abraço e até lá! Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje vamos resolver essa questão. Temos aqui uma expressão numérica e você deve descobrir qual é a resposta correta. Letra A, letra B, letra C ou letra D. Se você já sabe, deixe nos comentários e venha comigo acompanhar a resolução dessa questão. Gente, a primeira coisa que a gente tem que perceber nessa questão é que existem aqui várias operações, né? Subtração, divisão, temos a divisão de um número negativo, inclusive, e outra subtração. E aí, qual que é a forma correta de se resolver essa questão? Você deve se preocupar primeiramente com aquilo que você deve fazer primeiro, tá bom? E nesse caso aqui, a divisão, ela sai na frente da subtração que está aqui e sai na frente dessa subtração que está aqui também, tá? Então, é muito importante você saber disso. Começamos, então, pela nossa divisão. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é esse menos 30 dividido por menos 6. Como que eu faço para fazer essa divisão de números negativos, gente? Você faz o seguinte, você faz a operação com o número normal e faz o jogo de sinal menos com menos, tá bom? E o restante? O restante eu vou manter da mesma forma. O 40, eu vou colocar ele aqui. Agora vamos fazer menos 30 dividido por menos 6. Se eu fizer 30 dividido por 6, a gente vai ter 5, porque a própria tabuada já nos diz, né? 6 vezes 5 é igual a 30. Então, eu vou fazer o seguinte, vou colocar o 5. E aí, agora, eu só tenho que decidir o sinal. Sinal de menos, né? Subtração. Dividido com menos, né? Eu tenho menos dividido com menos, isso aqui dá mais, né? Basta você lembrar do nosso joguinho de sinal lá da matemática básica. E o restante, eu vou manter o menos 9 aqui. Chegamos num ponto onde a questão ficou bem mais fácil do que no início. Agora, basta que a gente faça aqui essa adição primeiro e depois essa subtração, beleza? 40 mais 5 é igual a 45. 45 menos 9, aí fica fácil da gente fazer, né? Você pode fazer da forma que você quiser. Isso aqui é igual a 36. Portanto, o resultado dessa questãozinha é igual a 36. Só que dentro dessa questão existem outros desafios. Você pode aí agora tentar descobrir qual dessas opções que estão aqui nas nossas opções que vai ser, na verdade, né, o resultado dessa nossa questão, que vai ser equivalente ao 36. Vamos começar fazendo cada uma delas, começando pelo 6 ao cubo, que é uma potenciação. Já ajuda a gente a relembrar um pouquinho, né, de como que se faz a potenciação. Eu vou lembrar vocês a definição dela e depois a gente já descobre o resultado, beleza? A potenciação funciona da seguinte maneira, pessoal. Temos aqui um elemento que é chamado de base, que é esse 6 aqui da nossa questão, e temos um expoente, que é esse 3 aqui, tá? Então, 6 ao cubo é exatamente essa nossa potenciação.
O 6, que é a base, como eu disse, ele se repete em uma multiplicação sucessiva por ele mesmo. E quantas vezes essa multiplicação vai aparecer? Exatamente 3 vezes. Então, vai ficar 6 vezes 6 vezes 6, porque são 3 fatores 6. É isso que significa essa nossa potenciação. Agora é muito fácil, basta que a gente resolva essa multiplicação, e aí multiplicação é tranquilo, né? 6 vezes 6, a gente lembra da tabuada direto, isso aqui é igual a 36, e 36 vezes 6 vai ser igual a 216. 216. Se você não lembra como é que faz essa continha, arma a continha aqui, tá? 36 vezes 6, você vai encontrar exatamente o 216, que é um cubo perfeito, tá bom? Mas, infelizmente, não é a opção que tem aqui, né, o nosso resultado da nossa questão. Beleza, vamos para a próxima, então, tentar descobrir se esse 6 fatorial aqui é o resultado da nossa questão, tá bom? 6 fatorial, gente, diferente da nossa potenciação, ele vai ser aqui uma multiplicação pelos números menores ou iguais a ele. O que que isso significa? Eu vou pegar os números que, começando do 6, vou diminuindo de 1 em 1 e vou multiplicando. Em outras palavras, ó, o fatorial ele tem essa definição aqui, ó. N fatorial é igual a n vezes n menos 1, vezes n menos 2, e assim sucessivamente até chegar no 1, tá? Então, vamos fazer isso com o 6. Começando do 6, eu vou multiplicar pelo antecessor dele, que no caso aqui é o 5. Depois, eu vou multiplicar pelo antecessor do 5, que é 4. Depois, multiplica pelo antecessor do 4, que é 3. Logo em seguida, pelo antecessor do 3, e assim, gente, até chegar no 1. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Essas multiplicações todas aqui compõem o nosso 6 fatorial, beleza? Agora é só a gente resolver essas multiplicações. Dá para fazer de cabeça, começando dos maiores fica mais fácil. 6 vezes 5 é igual a 30. 30 vezes 4 é igual a 120. 120 vezes 3 é 360. E 360 vezes 2 é igual a 720. Ficou um número bem grande, né? Comparado aqui com o resultado que a gente encontrou da nossa questão, ficou um número bem distante do que a gente procurava. Mas é esse aqui, né, o valor do 6 fatorial. Então, não é a nossa opção, podemos descartar, então, a letra B, beleza? Agora, o primorial, gente. O primorial é um número, é uma operação mais interessante do que o fatorial. Ele depende desse conjunto numérico aqui, ó, chamado de números primos. Os números primos são esses aqui, ó. Vou listar alguns, tá? Os primeiros, pelo menos. Começando pelo 2, 3, 5, 7 e assim por diante. Tem 11 também, tá? Beleza. São alguns números primos e, sabendo desses números, agora a gente consegue calcular o primorial. O próprio nome aqui já diz primorial. Eu vou multiplicar os primos menores ou iguais a 6. Se caso 6 for primo, né? No caso aqui ele não é, então ele não entra na nossa multiplicação. Quais são os primos menores ou iguais a 6? Temos aqui em cima o 5, o 3 e o 2. Então, vamos multiplicar 5 vezes 3 vezes o 2. Então, essa daqui é a multiplicação que compõe esse primorial. Basta que a gente resolva agora essa multiplicação e descobriremos aqui o valor dessa operação. 5 vezes 3 é igual a 15 e 15 vezes 2 é 30. Olha só, chegamos bem perto, hein, do nosso resultado, mas ainda não é essa que a gente está buscando, beleza, gente? Então, vamos só circular aqui para dizer que é esse o valor, mas ainda não é aquilo que a gente busca, beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai agora para a última operação, que é uma raiz quadrada. A gente aprende ela na escola, né? É bem simples, mas eu vou mostrar um método para vocês bem legal, que vai ser bem interessante de vocês aprenderem, tá? O método da fatoração. A gente pega esse 1.296 e vamos fazer uma fatoração com ele, beleza? Então, vamos pegar aqui, ó, 1.296, vamos fazer um traçado e vamos dividir pelos números primos, que são esses números que eu acabei de listar aqui para vocês, tá? Então, a gente vai agora pegar os primos e ir dividindo esse número até chegar no 1. Começando pelo número 2, vamos trocar de caneta. Começando pelo número 2, que é o único primo que é par, tá? Então, isso aqui é algo muito interessante. Sempre que eu vou fatorar um valor, que ele seja par, eu vou começar por 2, porque o 2 é o único primo que é par. 1.296 dividido por 2 vai ficar aqui, ó, 648, isso, né? 648.
48. Se fosse 600, dava os 1.200, 48 mais 48, 96. Beleza, 648. Continua sendo um número par, então vamos agora dividir por 2. Dividiu por 2 vai ficar 324. Essa é mais fácil um pouco de fazer, né? Quanto menor o número, vai ficando mais fácil da gente resolver essas operações. E agora perceba que vai ficar bem tranquilo, ó. 324 dividido por 2 vai ficar 160 e 150 mais 12, 162. Então, 162. Muito bem. Dá para ir por 2 de novo. Aqui fica 81. E agora começa a ficar bem mais fácil. E aconteceu aqui uma coisa interessante. O próximo número já não é mais par. Então, eu tenho que procurar um outro primo que consegue dividir também esse número. O próximo é o número 3. E o 3 consegue dividir o 81. Então, vamos dividir 81 por 3. É igual a 27. 27 dá para dividir por 3 também, porque ele está na tabuada, né? Então, fica fácil. Fica 9 e assim mais fácil ainda. 3, 3, 3 e 1. E agora, professor, o que eu faço com esse tanto de número que eu encontrei aqui, né? Cheguei no 1. Beleza, o que eu faço com esses valores que eu encontrei, esses números primos listados aqui do lado? A gente vai fazer o seguinte, a estratégia da raiz quadrada, que tem índice 2, inclusive, a gente vai agrupar de 2 em 2. Por exemplo, 2 eu junto com 2. Como aqui a gente considera como sendo uma multiplicação, isso aqui é 2 ao quadrado. 2 vezes 2, né? 2 ao quadrado. Depois temos mais um duplinha aqui, né? 2 ao quadrado. Temos uma duplinha de 3, 3 ao quadrado. E temos outra duplinha de 3, 3 ao quadrado. Vamos substituir essas potências aqui dentro da raiz e vamos fazer uma simplificação logo em seguida. Então, vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado. Como a nossa raiz está sendo operada em várias multiplicações, né? Aqui é tudo multiplicação, a gente pode separar em várias raízes. Então, vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado. Ufa! Então, encontramos aqui uma série de multiplicações e agora é a parte mais interessante. Raiz quadrada com potência de expoente 2 pode cortar. Raiz quadrada com expoente 2 corta, 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 corta. E o que sobra são essas multiplicações aqui, desses primos aqui, né? 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Isso aqui, gente, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 3, 36. Então, o que significa? Que essa raiz quadrada de 1.296 é igual a 36 e é um número que a gente gostaria de ter encontrado, porque é esse o valor da nossa expressão numérica. Então, a alternativa correta dessa questão é a alternativa letra D. Se você marcou essa, acertou a questão. Meus parabéns!